Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, que é o seu podcast semanal de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. A minha convidada de hoje é uma amiga de muitos anos, muito querida, e ela é uma bailarina. Isso mesmo, vocês sabem que eu amo balé, eu tento ser bailarina, apesar dos meus 46 anos, mas ela não é que tenta não, ela é bailarina tipo daquelas bem de verdade mesmo, sabe? E é minha amiga, dançou comigo lá atrás quando eu era pequena, e hoje é uma super diretora e tá assim por trás dos bastidores, organiza tudo lá no Balé Municipal, ela vai contar pra gente. Luciana Rizzo, seja muito bem-vinda. Querida, é um prazer estar aqui com você. Linda, linda, linda. Gigante, um prazer enorme. Se eu falei alguma bobagem, você me perdoa, a gente corrige, tá tudo certo. Não tem problema. Obrigada, Lu, obrigada. Gente, a Lu é bailarina clássica. Você fez só clássico, né, Lu? Fui bailarina. Hoje em dia a gente mantém ali uma rotina de autocuidado, mas não tô mais na cena. Mas sim, fiz balé clássico muito tempo. Mas é aquilo, né? A gente passou por tudo, você também. Sim. Passamos ali pelo jazz, pela dança contemporânea, pelo sapateado. Sim. Né? Por diversas linguagens ali de dança. Isso faz bastante diferença. Bastante diferença. E Lu, me conta uma coisa. Em que momento que você foi para trás das câmeras, assim, né, para os bastidores e começou a dar aula, assim, todo bailarino vira um diretor, assim, um produtor de dança ou não? Isso é para alguns que escolhem esse caminho. Você acha que é uma história meio natural da profissão? É interessante, né? Eu acho que, na verdade, não deveria ser natural, né? Porque para tudo a gente precisa de um cuidado e de um estudo, né? Então, ser bailarino é uma coisa, dar aula é outra coisa, né? E você estar nos bastidores fazendo a produção ou fazendo uma coordenação artística ou pedagógica de uma escola ou de um grupo também é outra coisa, né? São habilidades diferentes. Então, para dar aula, você precisa ali da pedagogia, do seu lado, precisa ter, na minha opinião, resolvido muitas questões com você mesmo, né, em relação à prática da dança que te trouxe até aquele momento, porque a gente sabe que ali na prática da dança, quando ela está voltada para o lugar profissional, ali tem uma pressão, né, um tanto de abuso psicológico que fica muito marcado em muitas pessoas. Então, N questões ali para serem diluídas antes de estar dentro da sala de aula, né? Passando o conhecimento para outras pessoas. Porque eu acredito que a gente ensina o que a gente é, né? Então, para ensinar o que a gente precisa também saber quem somos. Uhum. E para estar na produção, N outras habilidades, né? Muitas outras, que são inúmeras. E me conta uma coisa, então vamos voltar um pouquinho para o pessoal conhecer a tua história. Então, nós duas fizemos balé, né? Quer dizer, eu, bailarina totalmente amadora, Lu Rizzo, então, já se destacando lá, virando aquela superpotência de bailarina lá no Balé Evelyn, que é onde a gente fez juntas, em São Bernardo, no ABC Paulista. E você teve um momento ali da tua formação que você foi para fora do país, não é isso? Foi. Era uma época muito boa, né? Deliciosa! Era muito gostoso. E, na verdade, esse destaque é interessante, né? Porque talvez você me visse como destaque, mas eu também te via como destaque. Ah, não, para tudo, Brasil. Você anotou isso, sério, Amaury? É sério. Você anotou isso? Não tô brincando, não. Coloca aí que eu quero um corte dessa parte, tá? É sério, porque a gente, né, tinha ali um lugar diferente. Eu era realmente mais voltada pro balé e você tinha mais a coisa do jazz. E era muito gostoso de ver você em cena. E eu lembro disso, lembro de várias passagens ali da gente nos espetáculos de final de ano. Pô, era muito gostoso ver você em cena. Então, de um lado e de outro, né? Linda. E chegou um momento ali que eu realmente queria, né, a carreira profissional, sem muito entender o que era, né, porque a gente estava ali numa academia, que era uma academia grande, né, é até hoje uma academia grande, mas uma academia
particular, de uma cidade, né, do ABC Paulista, não era uma escola... Uma coisa meio familiar, isso, meio familiar, né? Nós somos amigos, né? Todo mundo amigo, um grande grupo ali. Até hoje, viajando, né? Exatamente. E aí eu queria realmente entender o que era esse lugar mais profissional. E chegou por ali uma professora nova, né, que veio para assistir um exame de final de ano, de conclusão de curso, e soube ali que aquela menina queria ser bailarina. E ela perguntou para mim, e aí, topa trabalhar comigo? Vamos lá? Falei, vamos. Você quer mesmo? Quer mesmo? Falei, eu quero. Ela falou, então tá, vem comigo que a gente vai caminhar junto. E aí foram 2 anos, mais ou menos, ali de trabalho árduo, né? Era um trabalho que era diário. Eu fazia aula particular todos os dias. Aonde? Lá na Evelyn mesmo. Ah, no Balé Evelyn. Ela ia lá te dar aula. Isso, ela ia lá me dar aula todos os dias. Fazia aula particular. Ai. Depois fazia aula com a turma. Depois tinha ensaio. Meu Deus. E aí ela, enfim, me mandou para fazer aula de alongamento, aula com outros professores. Então eu sempre estava para lá e para cá. Foram 2 anos de uma construção que mudou meu corpo, mudou a minha visão sobre o que eu queria, né? Me deixou, na verdade, com muito mais vontade convicção e vontade de chegar ali no meu objetivo. E aí, tudo culminou, né, nessa bolsa de estudos que eu ganhei em 96 para ir terminar os estudos na Ópera de Viena. Como é que foi isso? Você participou de uma audição, de um concurso? Participei de um festival, né, que era o Festival de Brasília, na época, que tinha a curadoria da Gisele Santoro. E aí eu ganhei essa bolsa lá, o diretor me assistiu, me viu fazendo aula, e aí ganhei essa bolsa e fui. Fui lá para a Ópera de Viena terminar meus estudos. Nossa, que coisa incrível. Quantos anos você tinha? Tinha 17 anos. Meu Deus, e o que passa na cabeça de uma menina de 17 anos que ganhou um prêmio nacional, né? Uhum. Para ir para Áustria. Para ir para a Áustria. Olha, foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Na verdade, as bailarinas, né, as meninas, os meninos, até hoje, eles têm essa vontade de ir para fora porque o nosso mercado é muito pobre, né, para receber essa demanda de bailarinos que se formam todos os anos. E a gente tem muitos talentos aqui no Brasil, né, e os nossos maiores talentos, principalmente no que diz respeito ao balé clássico, eles todos estão fora do país. E a gente é um grande celeiro, né, de talentos. Mas para mim foi muito difícil, na verdade foi um grande desafio. A gente vai com essa imagem, né, da Europa, dos teatros antigos e do berço ali do que a gente pratica, né? Porque é o berço, a Europa é o berço do balé clássico. Mas para mim foi difícil porque eu nunca tive um estereótipo da bailarina. Então eu não tinha o corpo da bailarina, né? Aquela estética que você já imagina pré-definida. E o meu corpo ele foi moldado para isso. Né, com muito suor, muitas lágrimas, né, e muita dedicação. E quando eu cheguei lá... Você foi sozinha, Lu? Ou tinha um grupinho de outras bailarinas e bailarinos que foram? Eu fui sozinha, mas quando eu cheguei lá, tinham outros brasileiros na escola. Sim, já tinham outros brasileiros. E aí, quando eu cheguei lá, eu era... Você foi sem seus pais? Uma a mais, sim. Eu era mais uma bailarina no grupo. Né? E eu precisava ainda um pouco desse olhar, sabe? Para mim, para o que eu precisava. Então, para mim foi muito difícil, foi um grande desafio, né? E, enfim, foi um desafio psicológico. Eu tive um transtorno alimentar seríssimo nessa época, né? Porque estava longe de casa, ansiosa, pressionada. Né? E aí comecei a ficar realmente descontrolada. Então comia compulsivamente. E aí vomitava, tinha bulimia. E aí quando eu voltei de férias para o Brasil, eu voltei adoecida, né?
Voltei para me cuidar. E você sabia quando você pratica... Isso é uma coisa que eu falo até no meu livro, né? Do transtorno alimentar, da bulimia. Eu não sabia que você tinha tido. Mas você na época, você tinha 17, 18 anos, você sabia que aquilo era um problema, era errado ou não? O teu foco era, preciso ficar magra porque sou bailarina e tô com uma bolsa de estudos internacional. Eu acho que no fundo a gente sabe que é errado, né? Mas tinha uma pressão tão grande por continuar magra, por ter aquele corpo, né? Que assim, era um abuso enorme de laxante, por exemplo, né? E a questão da bulimia mesmo, que, enfim, você come compulsivamente, você vomita, você faz uso de laxante, você não tem energia. Você não tem saúde. E como é que faz aula de balé Exatamente, depois? Como é que faz? Como que tá a cabeça? Ainda mais o balé profissional. Sim, como é que tá a cabeça desse adolescente? Tá bem para entrar na sala? Então, assim, isso tudo, né, fez com que hoje para mim, assim, acima de tudo, é a saúde. Então, não adianta, não dá para pagar um preço alto por nada. Não dá para pagar o preço do seu corpo, né? Porque o nosso corpo é a nossa casa. Ele é o nosso interlocutor com o mundo. Como é que você faz se ele tá doente? Né? Se você tá doente, como que você vai conversar com o restante de tudo que você vive? Não tem como. Então não dá para pagar um preço alto por um sonho, né? Tudo tem que ter sua medida e um equilíbrio. Para mim isso é fundamental. Talvez se eu não tivesse vivido tudo isso, o meu pensamento não fosse dessa forma, entende? Nossa, Lu, que baita vivência, né? E aí quando você comia... Me conta um pouquinho mais disso, porque deve ter muita gente ouvindo a gente, assistindo, que passa ou já passou por isso e quer entender um pouquinho mais. Você, quando comia, você sentia que um certo alívio da tua ansiedade? Sim. Você sentia um conforto? Conforto, com certeza. E você comia quanto, assim? Qual era a quantidade? Era muito mais do que eu deveria, Tá. sim, muito mais do que eu deveria. E assim, é uma comida que, na verdade, é uma comida pobre de nutriente, né? Tá. Comida Bolacha, rica em lanche. gordura, em açúcar, né? Se fosse brócolis, não teria tanto problema, mas era isso. Era doce, Lanche. era lanche, era massa, né? Então, e a cabeça fica tão doida porque... Você esconde, inclusive, o comer compulsivo dos outros, né? Você come escondida. Você come escondida. Você come escondida. Então, come na frente... no quarto, no banheiro. Exatamente. É uma relação com a comida muito... A pessoa que me deu a entrevista no livro para o transtorno alimentar foi a Dayana Garbin, que é a esposa do Thiago Leifert. Apresentador da Globo. A Dayana é jornalista também, e ela fala muito do transtorno alimentar dela. Ela já tem 2 ou 3 livros, se não me engano, sobre o tema. E ela não chegou a desenvolver a bulimia, mas ela tinha essa coisa de comer compulsivo, e ela fala muito da vergonha, da culpa, do medo e tudo isso, assim, né? Exatamente. E como isso exige depois um olhar constante, né, Lu? Constante. Causa marcas muito profundas, sabe? De verdade. E, enfim, era bem complicado porque estava sozinha, né? Além de tudo, não tinha um suporte da minha família, não tinha um suporte de adultos, não tinha suporte de adultos. Éramos todos adolescentes ali, né? Os brasileiros que viviam comigo, a gente morava num internato. Então, a pessoa que cuidava da gente, na verdade, cuidava assim dos corredores do internato, era uma senhora que era tipo um bedel. Então, na verdade, passava para ver se estava todo mundo na cama, no horário certo, apagava as luzes, mas a gente não tinha um suporte. E naquela época não tinha internet. Não tinha celular para você falar nada. com a sua mãe, a que hora que fazer uma videochamada. Não tinha. A gente tinha um orelhão dentro do internato e ficava uma fila enorme. Para usar com a ficha. Isso, para usar com a ficha. E aí, enfim,
parei de menstruar, né? Comecei a ter diversos problemas ali naquele período. Os seus amigos, amigas sabiam? Alguns sabiam. Alguns faziam de conta que não viam, mas no fundo sempre tinha um incentivo, não por comer, mas o tudo bem, era normal. Porque outros também deviam passar por isso. Exatamente. E isso é um problema porque assim, fica tudo muito velado, né? E isso acontece até hoje, Ana. Então, quando a gente está fazendo um atendimento de um pai, por exemplo, um responsável, uma mãe, e a gente diz, olha, sua filha, o seu filho não está comendo. A gente precisa observar. Isso pode ser um problema. Né? Muitos responsáveis não conseguem enxergar isso, né? Ou não está comendo, ou precisamos entender o que está acontecendo. E não é uma questão relacionada ao peso ou à estética, né? É uma questão relacionada à saúde. E a relação da pessoa com a comida, né? E a relação da pessoa com a comida, com ela estar bem para a prática física, porque ela tem que estar bem alimentada, ela tem que cuidar do que ela coloca para dentro do corpo dela, né? E a gente começa atendendo ali, você falou da escola, né? Que hoje eu estou na Escola de Dança de São Paulo, que é ligada à Fundação Teatro Municipal, e a gente atende 370 crianças na formação. Uau. Crianças e adolescentes a partir dos 8 anos de idade, e que muitas delas já têm uma pressão da família ali, sabe? Que coloca, como no futebol, já coloca o meu filho pequeno, ele vai ser o Neymar, ele vai ser um grande jogador. Aí vai ser a Ana Botafogo. E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Com essa pressão em cima das crianças. E a gente tem bastante cuidado em atender os responsáveis, sempre que a gente verifica ali que tem alguma questão, não só com alimentação, mas psicológica também, e apontar. Mas é muito difícil, viu, Ana, para os pais entenderem. Muitas vezes eles acham que a nossa fala está ligada à estética. Maioria das vezes, né? Entendi. Tá falando que minha filha tá muito magra, tá muito ou tá gordo. muito magra, não, né? E a maioria desses transtornos, né? Não todos, obviamente, que tem muito transtorno alimentar em pessoas que não são bailarinos, atletas e tal, mas tem muita gente que sofre disso, que tá ali que lida com o corpo, né? Então, modelos, bailarinos, pessoal de circo, atletas, é incrível isso, né? Porque eu acho que tá ligado a um modelo, né? Tá ligado a um modelo de perfeição. Eu vejo dessa forma. Então tá ligado num modelo de onde eu vou chegar, o que eu quero atingir é aquilo, porque aquilo é o perfeito. É ali que eu preciso estar. Só que o perfeito ele não existe, né? Porque o perfeito é o fim. E para ter o fim é só não estando mais aqui, né? Então a gente tá em constante movimento. A gente precisa olhar o modelo e entender como a gente, em transformação o tempo inteiro, chega próximo ao que é melhor da nossa potência. E não da potência daquele modelo, né? Que eu acho que é perfeito, mas também não sei o que passou né? E como que chegou lá. Porque muitas vezes você olha, acha perfeito, mas ali não tem saúde também. Exatamente. Né? Ainda mais hoje em dia, né? No mundo da perfeição das redes sociais, né? Do mundo maravilhoso, de todo mundo tá lindo ali sem nenhum problema. A gente se espelha muitas vezes e se molda a casos totalmente esdrúxulos, né? Minha avó diria, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso. Exato. Né? Não, fazendo, né, uma analogia, mas é isso, tipo, tá lá, tá lindo, tá posando, tá todo mundo achando incrível, nossa, olha aquela bailarina, é perfeita, olha que maravilhosa, mas e por trás disso? Será que a história também é bacana? Será que ela tá bem? Porque o que eu vejo, né, a gente não pode generalizar, claro, né, mas assim, tenho muitas amigas, muitos amigos que dançam ainda até hoje e é muito difícil. Que a cabecinha... Não são todos que estão bem. Né? Nem de cabeça, nem de saúde. Nem de corpo. É porque o custo é muito alto, né, Lu?
E Lu, então você voltou com essa questão, essa fragilidade, né? E lá, então, os coordenadores, os professores, eles pressionavam ainda muito. Outra relação, né? Por exemplo, eu tinha uma professora, o diretor da escola falava que eu não podia comer. Como assim? Porque, como eu não tinha o biotipo da europeia, eu não tenho o biotipo da europeia, né? Então, eu não sou alta, magérrima, perna longa. Eu já não fui pra lá sendo assim. Já não nasci desse jeito. Sim. Né? Então, ele dizia pra mim que pra eu dançar, eu precisava comer só alface. Isso. Então, você vê, o diretor da escola chega pra você e fala que pra você dançar, você só pode comer alface. O que você faz? Só come alface. Ou se não, você come todo o restante e vomita. Isso. Meu Deus, você jura que você ouvia isso? Juro. Há quantos anos atrás, meu Deus? Isso há 30 anos, quase 30 anos atrás. Não é na idade da pedra, né? Não é da idade da pedra. Porque isso é uma história um pouco assim, né? Dos nossos avós, que tinham umas coisas assim, bizarras, né? Não, bizarro. Porque isso é tão bizarro que parece... há 3 gerações atrás, vou te falar que parece um filme, porque o diretor falava isso, e eu tinha uma professora, minha professora de balé era uma russa bem velhinha. Russa? Era uma russa bem velhinha, e ela usava uma sainha assim, abaixo do joelho, uma midi, assim, com aquele colarzinho de pérola, sabe? Com uma camisa abotoada até em cima. E ela, quando ele falava isso pra mim, ela falava assim, só um pedacinho de carne pra ficar forte. Ele falava, só come alface. Ela falava, só um pedacinho de carne que você fica forte. Tá tudo bem. Ai. Complicado, Luciana, né? E como é que você quer que uma criança, uma adolescente vire atleta? Porque uma bailarina profissional. É isso. O balé é arte, mas também é corpo. Sim, você treinava quantas horas? Fazia aula quantas horas por dia? Eu acho que 5, 6 horas, mais ou menos. Você imagina comendo alface e um pedacinho de carne. Exatamente. Como se minha coxa fosse ficar a metade se eu fizesse isso, né? E não. Meu Deus do céu. Isso é que ela falava pra todo mundo, talvez. Talvez as mais magrinhas podiam comer um pedacinho um pouco maior de carne. De repente, um pãozinho. Deus, um pãozinho, uma colherinha de arroz. Isso. Que absurdo, meu Deus do céu. Isso. E aí, quando você voltou, como é que foi? Você contava isso pra sua mãe de lá? Imagina, eu morria de medo. Não, eu morria de medo. Eu morria de medo da minha mãe saber. Porque se sua mãe soubesse... Se eu ouço isso, nossa, acho que eu vou de skate até lá pra, né? Pra tirar minha filha de lá. E tinha um agravante, né? O cigarro. Porque todo mundo fumava. Mentira. Todos adolescentes... colegas meus porque o cigarro tira a fome. Isso, tira a fome. Então, todo mundo muito mal de saúde. E fumante. Então, por isso que as modelos também fumam muito, né? Exato. E a ansiedade, né? O cigarro tem esse lugar, né? De abrandar. Relaxar, né? De mentira, claro. Mas é isso. Não, momentaneamente ele é um ansiolítico, né? A nicotina, ela é ansiolítica, né? Mas é aquilo, para aquele momento. Sim, e aí você precisa fazer uso daquilo de forma constante. Sim. Meu Deus, Luciana, não sabia. E aí quando eu voltei, minha mãe, não falei nada, né, claro. Mas assim, minha mãe viu que eu já estava mais cheinha, porque eu passei mal lá, bastante mal. Tive que ir no médico. E aí descobriram que eu estava vomitando, enfim. Não me deixavam ir no banheiro sozinha mais. Então sempre... tinha que ir acompanhada, mas até aí, ir acompanhada, não vomitar, era uma coisa, eu continuava comendo de forma compulsiva, né? Então, cheguei aqui mais cheinha e fiquei aqui um tempo, né, pra poder melhorar. Cuidados de mamãe, né? Sopinha. Ai, que delícia. Exatamente. E aí, fiquei aqui um tempo. Que legal. E aí você começou a melhorar. Comecei a melhorar. Bacana. Sim. E aí, você voltou a dançar aqui? Voltei. Aí voltei a dançar, na verdade não parei, né? Voltei, tava mais cheinha e tudo, e aí enquanto era cuidada, muito bem cuidada pela minha mãe, e aí não voltei pro Evelyn, voltei para outra escola e continuei dançando. Tá. Continuei dançando, foi uma fase assim maravilhosa.
eu tenho que dizer que eu fiz tudo o que eu queria, o que eu podia. Foi incrível. As pessoas que eu conheci, as coisas que eu dancei, os bailarinos que foram meus partners, assim, não tenho nem palavras. Foi o meu sonho realmente virando realidade, o estar em cena muito bem tecnicamente, muito bem artisticamente. Então, eu sou muito feliz de ter passado essa época aqui. Aqui no Brasil. E aí, você dançou até que horas? Assim, até que momento da sua vida, assim? Até que idade? Eu tava dançando até... Eu tinha 19 anos, aproximadamente, quando a Gisele Santoro, que foi a pessoa que me levou para Viena, né, através do festival dela, me viu dançando num prêmio como convidada aqui em São Paulo. E aí ela olhou para mim e falou assim: o que você está fazendo aqui no Brasil? Posso saber? Aí expliquei um pouquinho para ela, e naquela época, a gente não tinha internet, o contato com as companhias, com as escolas era muito mais difícil do que é hoje, né? Hoje você tem tudo na ponta do dedo. Naquela época não era. E aí, através dela, eu consegui um contrato para voltar para a Áustria, para a companhia de Salzburg. Né? Então, estava lá, contrato, tudo bonitinho, assinado, e aí eu descobri que eu estava grávida. Tava grávida. E aí, depois disso, corta para Natália. Veio Natália, maravilhosa. Isso aí, maravilhosa. E aí, dancei até esse momento, descobri que estava grávida, dancei grávida até 4 meses, aí parei, tive a Natália, não era mais uma opção eu ir embora, né? Claro. Porque a condição já tinha mudado. E fiquei. Com 30 dias que ela tinha nascido, voltei a fazer aula, né? E continuei firme no propósito de dançar. De ser bailarina. De ser bailarina. Mas, naquela época, há quase 25 anos atrás, o mercado era diferente, né? Então, a gente tinha um mercado que hoje é pequeno. Nossa. E na época ele era muito menor. Era micro. Era micro. Então não tinham companhias independentes, não tinha fomento, não tinha esse incentivo que a gente tem hoje, né? Não existia. E muitas companhias estavam muito mal das pernas, né? Com problemas financeiros sérios. E aí fui trabalhar em outros caminhos do mercado da dança, né? Que aí é o caminho que as pessoas não queriam muito enxergar. Porque naquela época também não tinham os grandes musicais. Ah, é verdade. Acho que o Oswaldo Montenegro foi o primeiro, né? Que começou um dos primeiros, né? A fazer com a Oficina dos Menestréis. Sim, o Oswaldo foi um dos pioneiros, né? Que veio para São Paulo, começou acho que em Brasília, depois veio para São Paulo e já estava lá no Teatro Augusta com os musicais, que a nossa amiga Evelyn, né? Já estava lá com ele. E então não tinha muito mercado, né? E aí fui trabalhar em show, fui fazer TV. Ai, gente, ela acabou de me contar que ela era bailarina de TV. Eu quero saber essa parte. Fui bailarina de TV um tempo, dancei em show, e quando você banda. tava lá, não, mas peraí, pode parar. Quando você tava lá, imagina, uma bailarina, assim, de tirar o chapéu, que já tinha feito balé na Áustria. Quando você tava, porque a gente sabe, nós que somos, né, do balé, quer dizer, você que eu fico só ali atrás, assim, quietinha, atrás da Lu, mas assim, os passos ali que são feitos na TV, eles são muito simples, eles são muito de chacrete ali, uma coisinha teatralzinha, né, e tal. Você não se sentia meio mal, assim, ou você gostava de estar lá? Você não se sentia tipo, eu morria de vergonha que eu tô fazendo isso? Eu morria de vergonha no começo, morria. Da roupa? De tudo. Ou de que vão me ver e me achar, o que eu tô fazendo aqui? De tudo, amiga, de tudo. Eu tinha vergonha de tudo. Tá. Porque... Tipo, olha o que eu tô fazendo. Onde é que eu tô? Tá. Depois de tudo, onde eu vim parar. Onde eu vim parar, exatamente. O pensamento era esse. Mas até aí, era um trabalho. E era meio urgente. Claro, né? você tinha uma filha. Exatamente, tinha acabado de ter uma filha. Até aquele momento tava tudo certo. Vamos rebolar na TV. Ganhava um cachê ali, um cachê ali. Não usava maiozinho assim? Usei também. Usei maiozinho, usei decote.
Eu quero ver. Usei tudo. Ô, Tawane, procura aí, coloca Tenho uma foto, fotos. produção. Tenho fotos comprometedoras Eu quero dessa ver você época. aqui, ó, no cambrê. Cabelão na cintura, mega hair. Quero ver. Mega hair na cintura, era difícil. Mas era isso, era o trabalho que tinha. Não tinham os musicais de hoje, não tinha. O mercado era muito mais restrito, né? E é isso, e aí... Na época, eu tinha tido filho, não estava com aquele corpo, né, super tonificado ainda. E aí não tinha audição para fazer, não tinha muito para onde ir. Fui trabalhar na TV, fui fazer show com banda de baile. Ai, baile de formatura, casamento. Tudo isso. E aí comecei a fazer teatro. Né? Fui pro Teatro Escola Macunaíma, aí fui fazer interpretação para TV, fui fazer interpretação para cinema com a Chizuki Yamazaki, fui para um monte de lugares. Que tem relação com a dança, com a questão... É arte, tem né, relação Lu? com a cena, com a né? Cena, com a cena. E eu achei que naquele lugar talvez eu fosse me encontrar... de uma forma diferente, né? Mas nunca tive vontade de ser atriz. Mas eu gostava de conhecer e de entender todo aquele movimento. Era interessante para mim. E fui trabalhar com a Oficina dos Menestréis. Voltei como aluna, logo que a Natália nasceu. E aí depois logo virei assistente de coreografia e assistente de direção. E aí comecei a dar aula. Você dava aula lá na oficina? Dava aula na oficina e tinha alguns outros polos ali pelo ABC e nos clubes, grandes clubes aqui de São Paulo, onde eu estava também. E era muito gostoso. E ali conversava com tudo que eu gostava, né? Porque tava o corpo, tava a voz, né? Tava o palco. Você canta também, Lu? Não canto. Mas falo bem um texto, falo bem um texto. Mas assim, era gostoso. Era o que eu gostava de fazer, né? De estar ali naquele momento e usando todas as habilidades que eu tinha, né? Para os alunos ficarem felizes. Isso para mim era incrível. Porque a oficina trabalha com gente de verdade. Não trabalha com ator. Né? Então trabalha com o médico, com o advogado, né? Com aluno de escola. Com aluno de escola, com o contador, com todo mundo que quer participar de uma atividade artística, mas não é artista, ou nem tem essa pretensão, quer estar lá fazendo um exercício. Sim. E é tão lindo. Nossa, Minhas filhas fizeram agora na Oficina dos Menestréis, fizeram lá na escola, né, delas, no Rio Branco, e fizeram com a Evelyn. Um beijo para Evelyn Klein, se estiver nos vendo, queridíssima. Querida. E aí a Mafê foi a fadinha, fada azul, linda, porque a peça foi o Vale Encantado. E a Gabi foi a Rapunzel. Oh, meu Deus, que coisa linda, com aquela trança maravilhosa. Gente, como é linda, né, a peça. Aliás, o Oswaldo é um gênio, né? Eu sou suspeita, viu? Eu adoro, gente, adoro. O Oswaldo Montenegro, ele é incrível, assim. Incrível. Eu já assisti muitas vezes, mas cada vez que eu assisto, eu falo, meu Deus, olha as coisas que ele pensou, né? Sim, exatamente. E por isso que tá tanto tempo fazendo tanto sucesso, né? A oficina, nas escolas, nos clubes, mesmo lá na sede deles. E é muito legal. Minha filha voltou agora a fazer oficina esse ano. Esse ano ela voltou. Ai, que ela falou, ai mãe, me formei, agora eu preciso um pouquinho de tempo pra mim. Aí voltou pra lá, tá super feliz. Que legal. É isso, aí fiquei muitos anos com eles. E aí quando eu fiz 35, já mais madura, né? Já tava só trabalhando com a oficina e não tava dançando. Mas eu achei que eu podia ser bailarina ainda, com 35. E aí voltei a fazer aula. Me preparei um tempo e fui fazer audição. Ah, maravilhosa. Foi ótimo. Passei, consegui emprego. Foi lindo. Você deve ter passado em tudo que você fez, né? Passei, foi ótimo. Mas aí não dava para trabalhar, enfim, porque eu já tinha uma outra condição de vida formatada, né? E as companhias tinham um valor, assim, de recompensa mensal que não faziam aporte para a vida que eu tinha naquele momento, né? E aí eu resolvi não ficar.
Mas valeu muito olha que pena. a pena. Então, mas olha só, né? Se a gente parar para pensar, nós que somos apaixonadas, né? Pelo balé, pela arte. Eu sei que hoje você está muito bem, você está lá no municipal, né? Como coordenadora e tal, mas olha só, né? O talento que o balé perdeu, assim. Verdade, porque eu sei que você vai falar que não sei se perdeu. Perdeu sim, Lu, porque era pra você estar no palco, entendeu? Você é uma mulher de uma potência, quer dizer, com 35 anos, passa num monte de audição. Poxa, por que não, né? Ser uma profissão reconhecida, de você ter um salário digno, de poder ter tua filha na escola particular, de poder... Porque assim, nós não estamos falando de qualquer bailarina, nós estamos falando de uma bailarina que se formou, que ganhava prêmio, que foi para fora do país. Aí ela passa em todas as audições que ela faz e o salário, ela tem que desistir do sonho, né? Isso é uma realidade. Triste. É uma realidade, é triste. É triste. Não, eu fiquei feliz por um lado, porque eu me provei. Sim. Né? Eu me provei, então para mim aquilo, eu acho que talvez eu precisasse disso, do me provar. Mas é triste, realmente. Eu fiquei triste quando eu recebi as propostas e tive que declinar, né? Eu falei, poxa, uma pena. Poderia ser, mas dessa forma eu vou ter que abrir mão de muita coisa que não é só minha, né? Porque eu não sou sozinha. Claro. Já, minha filha era menor. Então, dependia de mim. Hoje ela não depende de mim, mas naquela época dependia. E ia ter que abrir mão de muita coisa. Né? E aí também, pesando, não valia a pena. Sim. Né? E é isso, é uma realidade da cultura, né, gente? É uma realidade da cultura, é uma realidade da dança. É muito difícil. E acho que até quem também quer seguir a carreira de ser atriz, de ser, né, trabalhar com teatro e tal, assim, tirando, né, um ou outro caso que a pessoa faz uma TV, um filme, explode, é muito pontual, né, Lu? É muito assim, aí eu acho que você precisa de o elemento sorte precisa contar demais, né? Acho que, não sei se é sorte, eu não sei... Olha, Ana, é muito difícil, viu? Não sei sorte, assim, sorte é uma palavra que eu tenho um pouco de medo, assim, sabe? Do sorte, mas é muito difícil. Eu tenho muitos amigos que já fizeram novela, filme, mas que não estão todo dia trabalhando. Entende? É por temporada. É temporada, né? E aí é isso, são competentes, né? Então tem muitos talentos por aí, né? Tem muitos talentos. Eu não sei se é um mercado que poderia ser maior. Eu não sei se é um mercado que tem um bastidor mais obscuro, né? Porque sempre tem. Então a gente também não sabe. Né? O fato é que a maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham com arte, né, à frente ali na cena, o bailarino, o ator, o cantor, tem muita dificuldade. Os desafios são imensos, né? E aí realmente precisam procurar ali outros lugares para dar aula, né? Ou ter um outro negócio menor próprio, num outro nicho paralelo, né, para dar um suporte financeiro, porque é complicado. É complicado. É difícil, né? E o valor, o precificar a arte também é complicado, né? Então, vamos supor, eu não sou de uma companhia. Eu sou bailarina, mas não sou de uma companhia. Faço trabalho free. Faço jobs. Só que aí, precificar o meu trabalho, do meu corpo, é muito difícil. Você não tem uma marca registrada do balé. Então, mas aí também é difícil, porque você pode não achar que eu não tenho esse valor. Claro. Mas o valor é alto. Sim. Né? É diferente, por exemplo, um jogador de basquete vai lá e faz uma cesta. Você viu ele fazer a cesta. E aí, a dança como você precifica? Gostei? Não gostei? Ah, desse eu gosto, desse eu não gosto. Esse vale porque eu gosto. É meio subjetivo, É subjetivo. Né? Aquele eu não gosto, então não vale. Né? É difícil precificar. Não é um jogador de futebol que fez tantos gols. Tá lá, tem número, né? É subjetivo, é isso mesmo. Eu tô numa fase, né, que minhas filhas agora começam a falar o que querem ser quando crescer, né? E
É engraçado que elas não querem ser médica, por enquanto, pelo menos. Eu também não fico pondo nenhuma pressão, não. Assim, acho que tem que escolher mesmo. A Gabi falou que quer ser designer, de estilista, desenho e tal. A Mafê fala, cada hora fala uma coisa, juíza, enfim. Mas agora a gente começou com a história de quanto ganha cada uma, sabe? E aí elas chegaram para mim e perguntaram como é que foi que eu decidi ser médica. E eu contei um pouquinho a história, que eu contei agora há pouco que você ouviu, né? Que tava a Helena e a Ana Peta, que vocês assistiram no episódio da semana passada. Onde eu contei, né, que eu queria ser atriz e médica. E eu sempre quis mesmo, né, atuar e também fazer medicina. Mas naquele momento da decisão pesou muito a questão financeira na minha cabeça, assim, né? Quanto que eu vou ganhar no futuro sendo médica, financeiramente, sendo médica e sendo atriz, né? Claro que eu não escolhi ser médica só pela questão financeira. Eu também gostava muito e gosto muito de cuidar das pessoas, mas essa decisão pesou demais. E hoje as meninas... mas sempre fiquei com a coisa de ser atriz ali no cantinho, e hoje eu consigo quebrar um galho fazendo algumas coisinhas como essa daqui, né? Mas, por exemplo, eu vejo que as meninas, Lu, elas já começam a querer saber, assim, sabe? Mas, mamãe, quanto ganha um professor? Quanto ganha não sei quem? Quanto ganha não sei que lá? Mais até do que eu na época. Elas já têm essa preocupação, né? E aí a Maria Fernanda falou assim, mas eu queria ser bailarina. Bailarina ganha bem? Aí eu engoli seco, falei, também não posso falar não, desiste, claro que não. Falei, filha, primeira coisa você escolhe, você faz bem, e depois a gente pensa quanto ganha. Mas assim, no lugar de mãe, de pai que está ouvindo a gente, né? Tem muita gente que quer ir para o teatro, que quer ir para a arte, como a Gabi quer ser estilista e... Ok, né? E a gente fica, né, Lu, com... Receio. Como é que foi você com a Natália, assim? Você chegou a pensar que ela pudesse querer ir para a arte, decidir um caminho de arte? E aí, assim, o que eu vou falar... Olha, a Natália, ela tem uma veia artística muito forte, né? O pai dela também é bailarino. É um DNA, né? Tá no DNA. Mas eu não sei, eu acho que para ela nunca foi uma opção ser artista. Né? A gente chegou a conversar, ela é uma menina não, gente, ela é uma adulta, né? Linda. Que gosta muito de pintura, então no tempo livre dela... Ela tem as telas dela, ela tem as tintas, ela pinta, ela canta. Então, aí como eu te disse, né, ela foi lá para a oficina agora porque ela terminou a faculdade e trabalha em casa, fazia faculdade em casa desde a época da pandemia, estava precisando desse tempo, fazendo uma coisa diferente. Então, voltou para o teatro. Ela gosta e eu vejo o quanto a arte... traz diferencial para ela, como a profissional que ela é hoje, trabalhando no mercado financeiro, né? Eu consigo enxergar. Então, a maneira como ela se comporta, a maneira com que ela fala, a clareza que ela tem, isso tudo eu tenho que dar a mão palmatória. Veio do teatro, veio da vivência artística que ela tem. Ela é uma menina que tem uma cultura ali, né, diferenciada da maior parte dos colegas que ela tem. Então, ela assiste ópera, ela vai ao teatro, ela vai no show de música, né, ela vai em exposições, né, de arte. Então, isso é muito importante. O artista tem uma flexibilidade maior, né, Lu? E um olhar diferente. Um olhar diferente. Eu sinto isso em mim. Eu sei que eu sou uma médica diferente da maioria dos meus colegas, só por ter feito balé, teatro e coisas na TV. Enfim, eu sei que eu tenho essa... É um diferencial. E é mesmo. E assim, nesse processo, né, dela de amadurecimento, foi essencial. Ela tem uma veia muito voltada às questões da história. Então, ela gosta muito de história, né? Ela foi uma das opções dela fazer um curso de história, mas que eu acho que vai ficar para um outro momento. Mas eu ainda acho que ela vai para esse lugar.
né? E que história tem tudo a ver com arte. Sim, com certeza. Né? Tem tudo a ver com as civilizações, com a história do mundo, como ele se desenvolveu, com a sociedade. E isso é muito legal. Né? Então, apesar de ela não ter isso como foco principal, isso foi o estar próximo da arte sempre foi uma coisa que eu incentivei bastante e incentivo até hoje. Ô Lu, e me conta uma coisa, assim, você, como alguém, né, que, assim, a gente sabe que precisa de muita coragem, então, no mundo que a gente vive, no país que a gente vive, é preciso de muita coragem para falar, vou ser artista, né? Eu não tive essa coragem, né? Eu não tive essa coragem, esse apoio, sei lá, chame lá do que quiser. Mas na época em que eu abandonei a profissão de atriz, eu estava lá começando alguma coisa, eu tinha chance, as pessoas diziam, você é talentosa, não para. Mas, por outro lado, tinha o quanto ganha, o não sei o quê. Mas, olha, você também quer ser médica, médico ganha bem, tem um status, tem uma série de coisas. Estabilidade, tem emprego sempre, não vai faltar, e tá. Então, a maioria das pessoas não tem essa coragem que você teve, né? Porque não é só o talento, você tem que ter uma situação ali ao redor, né? Que te favoreça de apoio familiar, de amigos, de uma série de coisas. Mas apesar de estar nesse lugar, eu imagino que você deve ter passado por situações delicadas nesse sentido de... Mas você vai ser bailarina? É bailarina que você vai ser? Nossa, você sentiu isso ou não? Olha, não senti, Ana. Eu não senti porque eu acho que o ser bailarina... Antes de tudo, era o sonho da minha mãe, não meu. Ah, ok. Sua mãe dançava? Não, minha mãe não dançava, mas minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora, né? E a gente passou ali num período da vida por uma situação financeira muito difícil. E eu me lembro que a gente tinham muitas coisas que faltavam pra gente, mas o balé não podia faltar. Minha mãe fazia questão de pagar o balé para eu estar todo dia lá. E então, assim, não que eu vivi o sonho dela, não é isso. Porque eu acho que se eu quisesse parar naquele momento, também tudo bem, né? Mas ela sempre incentivou, né? E eu acho que quando eu decidi parar de dançar, não estar mais na cena, é que ela ficou brava. Uau! Ficou decepcionada de eu não estar mais na cena. Nossa, que incrível. Como ela chama? Harumi. Nossa, dona Harumi, parabéns. Que coisa incrível. Não lembro da sua mãe. Gente, que coisa linda. Então, minha mãe sempre parabéns, foi... porque é tão difícil isso. Tão difícil. Minha mãe, assim, divorciada, né, com a gente em casa, passando bastante dificuldade. Meu pai é presente, super presente, mas assim, todo mundo estava passando dificuldade naquela época e ela nunca quis deixar de pagar o balé e de fazer eu ir mesmo, né? Depois, lógico, a condição dela melhorou, sim, ela pôde me oferecer coisas oportunidades, né, que muitos pais não conseguem. E graças a ela também, né? Então, ela dispôs também, ela investiu muito em mim, Ana. Muito. Sim. Investiu pesado, vou dizer. Pesado, porque não é barato ser bailarina. Nem um pouco. Não é barato, né? Então, o ganhar a bolsa de estudos também não é barato, porque você ganha a oportunidade de estar na escola, mas você não ganha a passagem. Ah, não ganha, isso que eu ia te perguntar. A passagem... a alimentação, a estadia, o transporte. Mentira, você só ganha... Só não, né? Mas você ganha... O balé em si. A oportunidade de estar naquela escola. Tá. Né? São pouquíssimas as fundações, as escolas que oferecem uma bolsa completa. Pouquíssimas, são raras. Tá. E então, assim, até hoje, né, eu vejo muito aspirante a ser bailarino, focado, né, no objetivo de ir para fora. Uhum. Só que o objetivo de ir para fora durante a sua formação,
ele pressupõe ali um gasto significativo para as famílias, né? Que precisa ser olhar com atenção, né? Porque você também tem que entender ali qual que é. Não adianta você colocar um sonho na cabeça de uma criança. Olha, você vai para fora, você vai dançar na ópera de não sei aonde, você vai ser aluno da ópera de não sei aonde. Calma. Né? Você tem que entender qual é a condição dessa família, né? E dessa criança para ela poder também continuar esse estudo. E hoje você enxerga lá no balé que você coordena, que é aqui no Municipal de São Paulo, você enxerga talentos que... bons talentos, assim, que você acha que são pessoas que estariam prontas para ir para fora? A gente tem muitos talentos na escola. A gente não... a nossa formação, ela é uma formação muito completa, né? Então, a criança entra com 8 e fica lá durante 9 anos. São 9 anos de formação. E aí eles têm um currículo realmente riquíssimo. Eles têm balé contemporâneo, danças brasileiras, eles dança têm que moderna, tudo. Durante a formação, eles passam por muitas linguagens, né? E a gente tem muito talento. Na escola, fora da escola. O Brasil é um grande celeiro, como eu te disse, né? E é isso, mas a gente também tem o cuidado ali, porque a gente recebe crianças e adolescentes de São Paulo inteira, né? De todas as faixas ali sociais. E as famílias ficam aonde? Se mudam para cá? As famílias se mudam com a esperança do filho ser um bailarino? Nós temos famílias. Porque, por exemplo, alguém que veio do interior. A gente veio do Nordeste. Do Nordeste, aí o filho passou na audição do Municipal de São Paulo. Isso. Ele vem e muda pra cá. Muda pra cá. E a gente tem vários adolescentes que moram sozinhos aqui também. Ou com tutores, ou com outros familiares. E ficam aqui durante a semana para estudar na escola. Uau. Né? Não é fácil. É uma vida de dedicação quase que integral, né? E você, como coordenadora de todas essas crianças, adolescentes, deve ser... E acho que eu fico pensando, né, Lu, como que você... Eu imagino, tá? Aqui fazendo... Depois de tudo isso que a gente conversou, eu imagino que você deva ficar, assim, um pouquinho dividida. Me corrige se eu estiver errada. De um lado, a questão... da Luciana técnica, né? Ali da aula, do balé, da disciplina, que a gente sabe que tem que ter e tal, não sei o quê. E do outro lado, da pedagoga, que não quer que as crianças tenham a mesma história, a realidade que você teve, né? Sim. Não quer traumatizar, que não quer agredir, que não quer abusar, né? Exatamente. A gente tem ali uma estrutura, né, que tem a diretora da escola, né, que é a Cristiana de Souza, e aí eu divido a coordenação com a Ieda Pérez, então sou eu e a Ieda. Então a gente tem ali uma conversa, nós três, muito bacana. Então, a gente encontrou ali um lugar de... A gente fala a mesma língua, sabe? As 3 são bailarinas. 3 bailarinas, sim. Então, a gente tem a direção, a coordenação e a gente promove isso, né, para o restante dos colaboradores, para a equipe, de promover realmente a saúde primeiro. Então, o atendimento individualizado. A gente sabe que a técnica é importante, né? É importante porque a gente é tecnicista, a gente precisa ensinar o aluno a dançar. Não adianta só cuidar, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Então, a gente ensina o aluno a dançar, mas a gente tem um atendimento individualizado às famílias. Então, a gente tem ali semanas que a gente só fica em reunião com responsáveis. A gente atende os psicólogos das crianças, a gente atende os terapeutas, né, que querem entender um pouco como a escola funciona, né, porque às vezes que a criança está vindo com uma pressão, com uma ansiedade, como é que a gente pode ajudar, né, trabalhando em rede. Que demais. E é um trabalho que não é todo mundo que vê de uma forma bacana. Não? Não, tem gente que acha que não precisa. Muita gente acha que não precisa, muita gente no geral. Jesus! Nossa, mas pra que perder tanto tempo? Tanta conversa. Aluno tem que ir lá dançar. Acabou, exatamente. Põe a música 7-8. Exatamente, vai lá 7-8, faz plié, tá tudo certo, gente. Plié tem que estar bom, o restante é balela. Meu Deus! Tem esse pensamento.
Ai, gente. Bastante. Ai, meu Deus do céu. É quase só um pedacinho de carne, né? Exatamente, um pedacinho de carne ainda existe. Então, tem muita gente que acha que não precisa disso. E isso é o essencial do trabalho. Porque o pai, a mãe, também que coloca a criança que muda do Nordeste, que vem lá do Norte, que muda com a família para cá, ele tem que saber aonde ele está pisando. O que é que vai acontecer? Quais são as possibilidades? Porque é uma criança de 8 anos. Você não pode falar que ela vai ter, o futuro dela vai ser aquilo. Você não sabe o que vai acontecer no caminho. Claro. Entende? É difícil. É a mesma coisa, né? Você falou mais cedo. Não, eu decidi quando eu tinha 14. Não é? Que eu queria a medicina e não queria ser atriz. Com 14 já é cedo. Imagina com 7, Nossa com Senhora. 8, com 9. Com a expectativa da família inteira Com a em cima. expectativa de ser uma grande estrela. Porque mãe de bailarina é mãe de Miss, viu? Lógico. É isso. E aí, com essa expectativa de ser uma grande estrela, não dá. A gente precisa pôr o pé no chão, voltar, né? Tratar de todas as questões, das questões do corpo, porque a gente sabe que ali tem uma prática física intensa desde muito cedo, e o corpo é o mesmo corpo que você vai viver até o final da sua vida, né, Ana? Então, como é que eu vou tratar esse corpo? Eu, Precisamos cuidar. professor, eu, escola, como é que eu vou tratar do corpo dessa criança? Que tem que chegar lá nos 80 andando. Né? Eu não posso prejudicar esse corpo a ponto, né? Pensando numa estética, só que depois esquecendo Claro. que ele vai precisar andar, subir escada. Não é verdade? Você fala, nossa, mas você vai pensar tão a longo prazo? Poxa, se eu que estou trabalhando com movimento não for pensar, quem é que vai pensar? Perfeito. Né? Nossa, e que bom que tem pessoas profissionais como você e como a tua equipe lá do Municipal que tem esse olhar, né, Lu? De entender que não dá para ser só técnica, que a gente tem que fazer uma abordagem É multidisciplinar, exatamente, né? exatamente. Isso. Nossa, fantástico, fantástico. E hoje você pratica alguma coisa de atividade física? Eu sei que você dá aula de balé para adultos. Para adultos, Hoje iniciantes, né? Isso. Porque nós, desculpa, somos adiantadas, as jurássicas. Jurássicas. O pessoal do Instagram que me acompanha sabe que eu sou uma bailarina jurássica. A gente tem uma turma lá que a gente adora fazer bagunça. A tia Evelyn fica enlouquecida. E você tá dando aula para as meninas que estão começando, né? Isso, para as iniciantes. Eu gosto bastante de dar aula para adulto. Bastante. É gostoso porque o adulto tá lá porque ele quer, né? Que demais. Exatamente. Então é muito legal. Então eu tô dando aula e é engraçado, né? Trabalho com dança, mas eu não danço. Dança não é a minha... Dançar assim, dançar na vida, né? Mas eu faço uma aulinha de vez em quando de balé. Gosto muito de correr. Você corre, né? Também? Corro, faço musculação. Hoje estou de bem, em paz com o meu corpo. Né? Como é que tá a questão do teu distúrbio alimentar, Lu? Não, já não tenho mais. Meu distúrbio... Lógico, a gente, como eu te falei, as marcas sempre ficam. Por mais que você cuide, né, bonitinho, sempre ali, passando um negocinho e tentando não deixar a ferida abrir, ela sempre vai estar lá. Ela tá lá, então exato. A gente precisa fazer uma manutenção sempre disso, né? Então, mas hoje eu tô bem com o meu corpo, tô bem com a minha alimentação. A relação com a alimentação tá bacana. Super bacana, com a minha prática física. Eu acho que demora, né, pra gente curar, né, e tratar das feridas. Mas é gostoso você poder ver a evolução disso, onde você chegou, onde você estava e como você pode fazer para ajudar quem está naquele lugar que você estava antes, né? Exato. Isso acho que é o mais gostoso de tudo. Exato. Ai, maravilhoso, eu amei te receber, obrigada. Tava super nervosa de falar com você, super. Mas que isso, gente, a mulher que já subiu nesses palcos todos do Brasil, pelo amor de Deus, como cheio é que pode? A mulher dançava solo pra dedês maravilhosos. Pois é, mas eu não tinha que falar, né? Não tinha que tinha que falar, diferente. Linda, você arrasou, amei. Foi demais, obrigada pelo teu tempo, obrigada pela coragem, parabéns pela coragem de contar que
aqui sobre a tua história. Eu te conheço há um tempão, eu não sabia do teu distúrbio alimentar e acho que é super importante a gente falar disso, Lu. Então, parabéns pela tua coragem. Acho que a gente sempre ajuda outras pessoas quando a gente desmistifica esse tipo de coisa, sabe? Eu, no meu livro, eu falo logo no comecinho também, no meu transtorno de pânico, que as pessoas acham que eu não tenho nada, né? Tô aqui, maravilhosa, gravando e tal. Mas tenho, porque tive, mas a gente sempre fala que tenho, né? Porque ele nunca some. Ele tá guardadinho num potinho, bem fechadinho ali. Mas quando eu fico mais agitada, se eu trabalho muito, se eu não durmo direito, eu já fico mais ansiosa e já começa a formigar tudo e já dá um alerta, né? E aí, opa, volta, né? E aí eu aprendi, com muitos anos de terapia, a reconhecer esses gatilhos e me cuidar. Então, no livro eu falo isso e aí muita gente que me conhece, meus pacientes, seguidores, o pessoal fala, amigos até, mas você teve isso? Nossa, não sabia disso, não é possível, você é tão feliz. Exatamente. O pessoal fala, mas você é tão alegre, você é tão feliz. Eu ouço cada história como se tivesse alguma coisa a ver com tristeza, né? E não. Mas você é tão bonita, mas quem falou que tem que ser feio para ter um negócio? Mas você tá tudo bem, você é médica, mas médico também é gente, enfim. Exatamente. E a gente ouve cada coisa que é, né? Então, é importante, eu acho, a gente falar, sabe, Lu? A gente vai trazendo até mais coragem para que outras pessoas também busquem ajuda, tirem a sujeira debaixo do tapete, né? E possam se curar, assim como estamos na busca aí, né? Eu agradeço o espaço, eu acho importante, né? Mesmo porque a dança ela é super romantizada, principalmente o balé clássico, e a gente precisa estar alerta, né, para esses sinais dos distúrbios, dos transtornos alimentares, das questões psicológicas, né, da pressão exacerbada. Os bailarinos tendem a ter um limiar de percepção de esforço e de dor muito alto, né? Então, até perceber que tem alguma coisa errada é um caminho que pode ser demorado para voltar. Né? Então, eu acho importante a gente acender esse alerta mesmo, né? E para os pais, para os responsáveis dessas crianças que estão começando na prática e pensando num futuro profissional, tá sempre alerta, né? Porque a gente não pode deixar a saúde de lado, né? Em troca, ali uma moeda de troca. A saúde fica para lá, mas eu vou ser uma boa bailarina. Não dá, tem que tudo caminhar junto e equilibrado. E aonde que as pessoas te encontram, Lu? Deixa aqui as tuas redes, enfim. Pode me encontrar pelo Instagram, @riso_lu. Riso com 2 Es, RIZZO. Maravilha, maravilha. E também lá no Municipal você é coordenadora, né? Sim. E dando aula lá no Balé Evelyn, né? Sim, mas pode entrar também nas redes lá da Escola de Dança do Teatro Municipal, @EDASPFTM, e ficar de olho lá que tem os processos seletivos também para entrada na escola, quem tiver interesse. Livres. Cursos livres para os adultos acima de 16 anos. Olha que eu vou, hein? Pode ir! Tem tudo lá, ó. Tem pilates, yoga, balé, dança contemporânea, dança moderna, dança Não, mas aí eu vou tudo. chegar lá, vão falar, essa daí dança melhor que a Lu Riso, vão querer me contratar, melhor não ir. Vai ser ótimo. Olha lá, para quem queria ser atriz, vai ser uma grande bailarina adulta. Obrigada, meu amor, eu espero que vocês tenham gostado. E se você curtiu, deixa aqui o teu comentário, compartilha com mais pessoas, aquela pessoa que você sabe que adora balé, as pessoas que você sabe que de repente podem estar sofrendo de algum transtorno alimentar, ou que sofre uma pressão ali para manter o corpo do jeito que a sociedade tá querendo, né? E, enfim, a pessoa que você sabe que não tá com uma relação bacana com a alimentação, acho que é um episódio interessante. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem.